Deus abençoe os irmãos. O Senhor Jesus Cristo continue abençoando a cada um. Estamos de volta para mais uma luta. E saímos de Fortaleza realizando o batismo nas águas. Saímos de Vaza Alegre realizando o batismo nas águas. Entramos em Novo Hamburgo realizando o batismo nas águas, né? Hoje também teve batismo ainda em Fortaleza, né? Foi batizado o irmão Clefson, acho que é isso, Clefson. Deus abençoe a cada um que recebeu o nome que está acima de todos os nomes, né? Já que estamos de pé, abram suas Bíblias, Atos capítulo 16. Capítulo 16 de Atos, versos 25. Deus abençoe aos irmãos que estão conectados através da internet, também através da FM Vale do Acarape. Deus abençoe a todos também pelo Instagram, né? Então também ao vivo. É uma forma de evangelizar. Então Deus abençoe a cada um que estão conectados e Jesus possa falar aos seus corações. Então, capítulo 16, versos 25 em diante. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do castro se moveram e logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando-se que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo a luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Nosso Senhor amado e poderoso Deus celestial, no teu precioso nome acrescenta as bênçãos à leitura da tua palavra. Toma mais uma vez as nossas vidas em tuas mãos. E aqueles que estão, Senhor, conectados com a humildade de estender, Senhor, esse santuário até os seus lares, nos seus trabalhos. Ó Deus, que o Senhor tome ele em tuas mãos e o Senhor abençoa. Se há alguém enfermo, eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo e excomungo toda a enfermidade para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Eu gostaria de ler algo aqui, assim. Em seguida, nós vamos meditar um pouco sobre este acontecimento que houve. O profeta diz assim: vou te dizer, eu sei que vocês não vêm aqui para me ouvir, porque ninguém viajaria toda essa distância para ouvir um pregador.
Vocês vieram porque vocês crêem na mensagem e crêem em Cristo. E eu gosto muito disso. E eu sou tão agradecido por ter amigos assim. Ter alguém que dá valor no esforço que você está tentando fazer ao viajar essa distância sob tais condições. A única coisa que eu posso dizer, eu desejei, disse a Meda, gostaria de convidar todas essas pessoas que vêm de mais de 80 quilômetros para ter um jantar. Veio? Eu não sei o que faria com elas. Vocês veem, porque a maior parte de nossa igreja, 80%, eu acho, são essas pessoas. Os que vêm do Mississippi, Alabama e Geórgia. Lugares como esse, de onde vocês vêm. E vocês pensam que nenhum deles que vem é rico. Eles são pessoas comuns. E eu sei que para isso custa a vocês economizar cada centavo para vir. Porque eu sei o tanto de gasolina necessaria para vir e ir, além do desgaste do carro. 250 ou 270 milhas, aproximadamente 432 quilômetros, para ouvir um sermão. E viajam isso toda semana. Pense nisso. Vê? Eu me sinto bem pequeno. Honestamente, sinto como se tivesse meia polegada de altura aqui diante de vocês. Para realmente lhe dizer o quanto eu aprecio isso. E eu e minha esposa estamos conversando. Se vocês não viessem, quando tenho culto no tabernáculo, não haveria condição para eu ir ali, porque há mais pessoas aqui nesse recinto agora mesmo do que haveria lá. Se não fosse por vocês, esta é exatamente a verdade. E isso cumpre o que a Escritura diz. Na sua própria terra, entre os seus próprios parentes, o respeito e a honra sempre vem dos que são de fora. Eu não sei porquê, mas eu não quero dizer os de fora. Eu quero dizer os de fora de sua própria casa. Claro, não poderia pensar em todos vocês sendo de fora. Vocês são meus irmãos e companheiros e cidadãos do reino de Deus. Amém? Isso é tremendo, né? Sempre, como diz assim, os de fora honram mais do que os de dentro, né? É, não deveria ser assim, né? Como os de fora podem honrar mais se eles pouco conhecem, pouco têm intimidade, né? E quando os de dentro têm intimidade e conhecem e não honram, né? Por que que isso acontece, né? E uma das coisas que é, eu sou até trêmulo para falar essa palavra, assim, odiar, abominar. Uma das coisas que Deus abomina é a ingratidão, né? A ingratidão. E quando nós não honramos uns aos outros, nós não honramos a Deus. E quando nós não honramos aquele que Deus enviou, nós não honramos a Deus. Sabe? Essa é uma verdade.
eu fiquei assim, lendo isso aqui e vejo o quanto isso é profundo. O profeta diz assim, e apenas pense, Paulo e Silas, por pregar o evangelho, estavam colocados naquele velho lugar sujo. E provavelmente ratos e camundongos, insetos nele e tudo mais. Que lugar para um homem que prega o evangelho. E nós pensamos hoje e reclamamos porque temos coisas um pouco difíceis. Vamos olhar para nós, né? Se dá uma olhada assim nesse capítulo, você vai ver que eles levaram uma pisa tão grande, mas tão grande, que as suas capas, as suas vestes ficaram pregadas no seu corpo. E eles não estavam chorando, a Bíblia diz que eles estavam cantando. E uma outra coisa, assim, eles chegaram a dizer que eles não eram dignos de estar passando aquilo. De sofrer, de apanhar por causa do nome de Jesus. Às vezes nós colocamos sempre circunstâncias, nós criamos circunstâncias, nós criamos coisas para que torne as coisas mais difíceis. Ele disse, olhe para o que eles fizeram. Olhe para o que eles fizeram. E sabendo o que estava esperando por eles. Talvez a execução na manhã seguinte. Mas eles estavam confiantes. Eles ficaram confiantes. E mais ou menos à meia-noite lá, eu penso em como eles devem ter sentido. Suas costas grudadas naquela velha coisa suja. Onde prisioneiros, havia lepra e tudo mais naqueles dias. E deitado naquele chão sujo. Deve ter sido um chão sujo, com ratos correndo sobre eles. Mas, em meio àquilo tudo, talvez sem jantar e surrado até que sangrasse, e machucados, com feridas, e nenhum médico para lavar suas feridas, ou nada para prevenir infecção, como nós usamos hoje. Oh, coisa parecida. E os deixaram naquela condição. Mas eles não estavam reclamando. Nenhuma palavra de reclamação saiu de suas bocas. E sabendo, talvez, na manhã seguinte, os magistrados provavelmente o chamariam para estar diante do imperador, quando eles fizeram isso, ou o sinédrio, e eles seriam executados por pregar heresias, como era chamado naqueles dias. Como nós somos chamados também nos dias de hoje. Diz que nós pregamos heresias, né? Diz que nós pregamos heresia, mas quem está marcado com a marca da besta é as denominações que nos chamam, né? Eles é que estão marcados, selados. Tá? Tem denominação, meu irmão, tá? Me perdoe, como adventista do sétimo dia, eles não vão ser marcados, eles já estão marcados com a marca da besta. O irmão Brana disse, não serão marcados, vocês já estão marcados com a marca da besta. Tá? Isso é ruim, né? E é forte. O evangelho que nós realmente batalhamos por aquela mesma fé hoje. E então, quando começamos a pensar a respeito disso, então os quilômetros parecem ficar mais curtos entre um e o outro. Vê? Cada vez que começamos a pensar sobre isso. E descobrimos que lá pela meia-noite, Paulo e Silva devem ter conversado até a hora mais ou menos. Então eles começaram a cantar hinos.
Alguns bons hinos cristãos, como nós cantamos aqui, né? Nada de coisa gospel. Ó, se nós pudéssemos cantar-lo hoje, cantaríamos. A poder sim de Jesus, a poder sim do Jesus. Oh, eu amo Jesus. Alguma coisa assim. E quando eles começaram a cantar, de repente um terremoto atingiu o lugar. E observe como aconteceu. Ao invés das paredes daquele velho edifício se empilharem sobre eles, esmagando até a morte, elas foram atiradas para distante deles. E, e, e não somente isso, mas quebrou os troncos e cadeias que os prendia. E eles ficaram livres. Agora nós podemos não estar naquele estado. Nenhum de nós pode chegar. Eu espero que não chegamos numa situação daquela. Mas podemos ser fiéis na situação pela qual tivemos que passar. Porque estamos passando. Né? Eu sempre, quando eu estou numa situação difícil, eu gosto de olhar lá no meu irmão Jó. Né? Eu gosto de olhar no meu irmão Paulo. Será se eu cantaria na prisão? Entende? Muitas vezes nós cantamos aquele hino como é na alegria ou na dor, né? Mesmo que não haja fruto na videira, né? Mesmo que não haja chuva sobre a terra, né? Eu louvarei o Senhor aonde estiver. Será se nós... cantar é uma coisa, viver é outra, né? Tá? Talvez seja perseguição, talvez seja alguém que ri de você. Talvez alguém diga seu antiquado, seu santo rolador, ou que seja o que eles queiram te chamar, ou fazer crítica de você ou algo. Vamos, permaneçam fiéis, porque Deus respeita a nossa fidelidade para com aquilo. Da mesma maneira que ele respeitou a fidelidade deles. Naquilo que eles tiveram que passar. E então, quando de repente o prisioneiro romano, ou centurião, deve ter, o guarda na porta, ele deve ter pensado que naquela noite, quando Paulo e Silas estavam conversando sobre as Escrituras, ele deve ter aprendido alguma coisa, porque ele não conhecia os homens. Mas ele deve ter conhecido de alguma maneira, ouvido os hinos deles ou algo que ele fez saber rapidamente que eles eram homens santos. Porque você percebe, ele era um romano e eles eram judeus. E ele era um pagão e eles eram cristãos. Mas você observou que assim que ele viu que lá estava, que a prisão tinha desabado, e que ele teria que responder pelo seu turno. Vocês lembram, no tempo de Elias, quando ele disfarçou e encontrou com o rei Acabe lá e disse, eu era um sentinela em minha vida. Claro, estava correndo perigo como homem com o homem, e ele fugiu. E ele disse, bem, você pagaria então com sua vida. Este é o dever de um sentinela. Agora isso volta para mim, né? Tá vendo? Irmão Brana fala sobre o guarda da torre, né? Ele disse que o pastor é o guarda da torre, né? Então, o pastor é aquele que está vendo, né? Se ele não diz que tu está errado,
né, ele pagará com a própria vida, né? Está escrito em Ezequiel. Ele diz, se tu não adverte do teu irmão que está no erro, tá? Ele disse, tu pagará com a tua própria vida. Então, este é o dever de uma sentinela. Então ele tirou o disfarce e disse que ele era o profeta Elias. E disse, deixe o rei Agag. E ele teve que deixar. Eu imagino que ele os tinha ouvido cantar os hinos. Ele os ouviu testificando e ouviu conversa deles. Agora vamos pensar só por um minuto. Gente, se aquele centurião romano ficou convencido e convicto por ter ouvido aqueles homens prisioneiros que tinham sido açoitados, agora nós ainda estamos livres e não fomos açoitados ou aprisionados. Mas ao ouvir o testemunho deles, causou tal influência ao ponto dele dizer: o que devo fazer para ser salvo? Será se nós estamos influenciando assim também? O que devemos fazer com a nossa influência? Vê? Nós deveríamos estar testificando. Vocês, jovens, seja o que você for, você pode não pregar. Talvez Deus nunca te chamou para pregar, mas se você é uma dona de casa, ou o que for, um adolescente, vamos fazer alguma coisa. Você sabe que e viva uma vida que faça as pessoas dizerem: olha, lá vai um cristão, aquele é um cristão. E nós encontramos que esse sujeito aqui deve ter ficado impressionado, de alguma maneira, pelos hinos dele, ou o que fosse que eles tivessem feito, né? Para perceber que eles eram cristãos. Então, ele pegou uma luz. E quando ele entrou e viu que Paulo estava lá e os prisioneiros atrás, nenhum deles estavam tentando escapar. Todos estavam lá. Então ele enfiou a espada na bainha e caiu de joelho diante de Paulo e Silas e disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Amém, Deus. Aleluia. Outro dia nunca mais ouvi este homem. Eu estava na lagoa, lá na cidade de Calcaia, no Ceará, e tinha algumas pessoas assim, assistindo o batismo, e me veio algo ali dentro da água, né? E eu comecei a falar, ali a testificar sobre o Senhor Jesus Cristo. E quando eu terminei, eu fui saindo da água, um homem lá atrás levantou a mão e disse assim: o Senhor me batizaria agora, eu creio em tudo que o Senhor falou agora. Né? Eu disse: então entra na água, né? Para onde ele foi, eu não sei. Eu nunca vi ele, né? Mas a coisa que eu sei é que ele recebeu o nome e seus pecados foram perdoados. Né? Tá? Então, a sua vida, a sua maneira de viver tem que influenciar as pessoas. Tá? Ao ponto que as pessoas chegam a dizer assim: o que eu devo fazer para ir congregar? O que eu devo fazer para ser salvo? Para estar junto com vocês? Né? Como nós lemos há uns dias atrás sobre, até eu conversei bastante com os jovens lá em Fortaleza, do homem que chegou na igreja
E ele era um homem violento, ele era um bêbado, e sua família tinha ido embora. E ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu quero dar meu testemunho, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aí o pastor: João, muito bem, tá? O que fez com que você tomasse essa decisão foi algum dos meus sermões, foi algum dos hinos cantados, foi algum dos cânticos. Ele disse: não, pastor, mesmo os sermões sei que são bons, mesmo os cantos são ótimos, entendeu? Mas não foi nada disso, tá? Mas o que realmente aconteceu para que você tomasse essa decisão? Ele disse: sabe, pastor, é que tem um irmão aqui que trabalha comigo, e eu chamava ele de tudo. Eu infernizava a vida dele. Eu chamava ele de tudo que o senhor possa pensar que eu chamava ele. Eu humilhava ele. Eu dizia tudo, toda coisa ruim contra ele. E sabe, pastor, ele nunca abriu a sua boca. Ele nunca disse nada contra mim. E eu vi que aquela vida dele, tá, tinha chegado a uma altura. Tá? Então eu estou aqui porque eu vi o testemunho desse irmão que congrega aqui. Que ele verdadeiramente ele é um cristão. Tá? Ele disse: aquilo impactou a minha vida. Tá? Então a vida de Paulo e Silas, né, açoitados, com o olho roxo, sabe, sangrando, talvez faltando dente em sua boca, mas aquilo influenciou a vida desse carcereiro. Né? Aleluia. Agora você observou, você e eu hoje, a maioria dos ministros e assim por diante, nós estamos sempre tentando dizer a uma pessoa o que não fazer. Nós diríamos: pare de fumar, pare de mentir, pare de roubar, pare com isso e com aquilo. Agora aquilo não foi o que o homem perguntou. Ele não disse: o que eu tenho que parar de fazer para ser salvo. Veja, nós tentamos lhe dizer o que eles devem parar de fazer. Vê? Ele diz: bem, eu devo fazer isso, aquilo e aquilo outro. Não, vê? Esta é a pergunta. O que devo fazer? E não o que eu devo parar de fazer. Mas vocês simplesmente façam o que você tem que fazer. E todo o resto disso cuidará de si mesmo. Se você estiver mentindo, ou roubando, ou bebendo, ou jogando, ou fazendo todas essas coisas que são malignas, isso vai parar quando você fizer o que Paulo disse. Respondendo a pergunta dele: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Então não venha para a minha igreja, se associe a nós. Nós somos o melhor grupo, não. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Tem uma pergunta aqui, diz assim: minha família bebe fielmente ao Senhor Jesus Cristo. No rato vai tudo. O profeta disse: todos eles vão. Amém? Agora todos pensamos que nossos filhos são renegados. Presta atenção sobre isso. Eu sei que tem mãe, tem pais neste momento. Uma das coisas que deixamos a situação cada dos nossos filhos difícil é quando nós
nós pronunciamos sobre eles palavras ruins. Esses dias me mandaram um vídeo, eu acho que eu mandei para alguns irmãos. Uma professora aqui, eu creio que é daqui do Rio Grande do Sul. Ela cozinhou arroz e colocou, dividiu em duas partes, em 2 vidros. Tá? Então, ela enrolou aqueles vidros com alguma coisa e disse, esse aqui é o que vocês vão dizer, por exemplo, como vocês dizem com os coleguinhas, né? Eu te odeio, eu não gosto de você, você é chata, você é isso, né? E esse outro aqui vocês vão dizer, eu te amo, eu gosto de estar perto de você, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Entende? E eles fizeram isso. As crianças de uma escola aqui do Rio Grande do Sul. E quando ela descobriu o arroz, os 2 potes com arroz, porque eles diziam, eu não gosto de você, você é chato, você não presta, eu te odeio, tá? Você é isso, você é aquilo. Aquele arroz estava preto, cheio de fungos. E aquele outro arroz, ele dizia, eu te amo, eu gosto de você, eu gosto de estar perto de você, eu estou aqui para lhe ajudar. Estava da mesma forma que tinha sido colocado. Você sabe por quê? Porque palavras têm efeito. Eu estava ouvindo um cientista. A ciência está cada dia mais, tem hora que ela fica lá em cima, tem hora que ela fica lá embaixo. Eu ouvi um cientista dizendo assim, olha, você quer criar algo, um ambiente bom? Comece a dizer, esse dia vai amanhecer cheio de rosas. Mas o que esse povo estão dizendo está escrito na mensagem. O irmão Brana diz assim, ó, quando você estiver dirigindo, não fique comentando com o irmão, não fale sobre acidente. Fale de morte, fale de peste, fale de coisa ruim, porque coisa ruim vai vir. Por que o Brasil está nessa condição que está? Está todo mundo dizendo, está em crise, em crise, em crise. Pode ter crise, meu irmão. Não é você que está falando? Não, meu irmão, a coisa está abençoada. A coisa está abençoada. Tá? A coisa está bom. Olha o que Paulo e Silas estavam passando. E eles não estavam dizendo que a coisa estava ruim. Tá? Eles estavam dizendo que a coisa estava boa. Eles estavam dizendo que eles não eram dignos de passar o que eles estavam passando. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, mãe e pais, olhe. Tá? Não venha tecer palavras que prejudiquem o teu filho, porque a sua palavra tem efeito. Jesus Cristo disse, ela é vida e morte. Tá? É simples as coisas. Ele disse assim, quem tu abençoar, eu abençoarei. Quem tu amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Jesus Cristo passa diante da figueira, a figueira não tinha nada. Eu que amaldiçoo. E ela foi amaldiçoada. Quando eles voltaram à tarde, ela já estava até seca, já estava. Tenha bons pensamentos. Tá? Tenha bons pensamentos. Chame coisas boas para você. Isso é simples. Quando eu começo, olha, começa a falar do diabo. Vá. Começa a falar, se tranque no seu quarto. Começa a falar do diabo. Não dá 5 minutos, ele está ali. Você começa a se arrupiar. Você começa a ficar com medo. Mas começa a falar de Jesus. Em menos de 1 minuto ele está ali. E você começa a sentir coisas boas e você chora. É simples as coisas.
Até teu pensamento, que você possa pensar uma coisa má, de repente está acontecendo na tua frente. Agora, voltando aos nossos filhos. Agora todos nós queremos. Pensamos que nossos filhos são renegados. E coisas assim. Mas nós devemos parar com isso. Isso é palavra do profeta. Pare com isso. Tá? Se nós somos santos, nossos filhos são santos. Pode estar no mundo, mas é santo. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu não entendo. Pare com isso. Eu creio que nós devemos lembrar que esses filhos são os melhores filhos do mundo. Porque eles são nossos filhos. E nós o reclamamos a Deus. Agora, a sua salvação não salvará aquela criança. Mas agora Paulo disse, se crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Agora o que ele quis dizer com aquilo? Ele não disse que por ele serem salvos, sua casa seria salva com eles. Ele quis dizer isso, que por eles se eles têm fé suficiente para ser salvos, aquela mesma fé que ele teve por si mesmo, operando por seus filhos. Entenda o que eu quero dizer. Aleluia. Quem deve reclamar, como diz, reclamar os nossos filhos a Deus, somos nós que dedicamos eles a Deus. Nós entregamos eles a Deus. Tá? Agora eu tenho meus filhos lá, o meu pequeno José, Billy, Sara, Rebeca. Bem, agora eu quero ver cada um deles como trabalhadores do Evangelho, fazendo alguma coisa. Eu quero ver eles salvos, cheios do Espírito Santo. Agora eu os encomendei a Deus e disse, eu estou esperando em Deus por eles, vê? E eu creio que eles serão salvos, cada um deles, vê? E eu creio que eles serão salvos, e eu os terei do outro lado. E eu não creio que minha salvação vá salvá-lo. Não. Minha fé em Deus fará isso. Amém? Amém? Aleluia. Vê? Minha fé. Crendo que Deus fará isso. E fará com que ele venha a Cristo. E eu creio que por estarem orando por seus filhos, esta é a razão que seus filhos têm esses comportamentos. E por seus filhos, esta é a razão que seus filhos têm esse comportamento. E verdadeiras damas e cavalheiros nesta era selvagem em que nós estamos vivendo. Mesmo assim, eles têm aquela parte neles que é melhor do que eu conheço em qualquer filho. Vê? Bom, eu penso que a razão disso são suas orações por eles. E vocês o entregaram a Deus. E estão firmes nesta confiança. Veja agora, o Romano disse, o que eu devo fazer? Ele perguntou só por si mesmo. Ele disse, o que eu devo fazer? E ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e tua casa. Ei? Agora nós temos uma coisa para fazer. Vamos voltar só um minuto para eu conseguir algo aqui para o meu texto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos tomar um velho homem que eu conheço na Bíblia chamado Jó. Aleluia. Agora Jó era um grande homem. Não havia ninguém como ele em seus dias. Jó era um profeta. E as pessoas vinham de longe e de perto para ouvir a Jó. E Deus o abençoou. E ele prosperou. Ele era um homem rico. Ele tinha milhares de cabeças de gado e ovelhas e outras coisas que ele tinha. E bem, ele disse que quando ele saía na rua, o jovem príncipe do leste
estes eram os magos, os sábios astrônomos. Vocês sabem, eles disse que eles se prostravam diante dele só para obter uma palavra de sua sabedoria. Vê? Ele era um homem inteligente. Ele era um profeta. Então o diabo olhou para baixo e viu que Jó era um homem inteligente. Então eu vou lhe mostrar como um homem inteligente faz. Agora, voltando ao texto. Tu e tua casa. Jó disse, quando ele viu que tudo estava em perfeita ordem, com suas casas estão agora, ele disse, sabe, meus filhos estão casados e fora de casa agora. Mas disse, porventura eles podem ter pecado, porque eles estão visitando uns aos outros, indo a festas nas casas uns dos outros e tudo mais. E se misturando, eu acho, e assim por diante. Ele disse, se algum deles tiver pecado, então, Senhor, eu trarei uma oferta queimada e oferecerei essas ofertas queimadas por meus filhos. Ei? E era tudo o que ele sabia fazer. Era tudo o que Deus requeria, uma oferta queimada. Era tudo o que ele requeria. Bem, então quando aquela grande hora da meia-noite veio, e o pobre velho Jó estava naquela condição em que ele estava, você sabe, ele perdeu todo o seu gado, perdeu suas ovelhas, e a tempestade veio e matou seus filhos. E o fogo queimou seus empregados e sua própria saúde acabou. E ele sentou-se no quintal, na cinza, e seu próprio corpo se encheu de bolhas, ao ponto dele pegar um caco de telha para coçar suas feridas. E até sua esposa, perdendo toda a esperança com ele, veio e disse, Jó, agora pense calmamente. Da maneira que ela disse. Agora olhe lá. Estava Jó. Ele se sentou-se lá a noite toda. Lá estava Jó. E ele sentou-se lá a noite toda. E lá sentado também seus consoladores com suas costas viradas para ele. E eles lhe falaram que ele havia pecado. Esses são os membros de igreja. Esta é a junta de diácono, ou que fosse da igreja, que veio para vê-lo. E eles sentaram por 7 dias lá e continuaram a dizer para ele, Jó, você deve confessar também, porque você pecou, porque Deus não deixaria um homem justo ser atormentado desse jeito. Mas Deus deixa, sim, um homem justo ser atormentado daquele jeito. Veja, Deus às vezes, aquelas coisas acontecem conosco porque nós pecamos. Mas às vezes Ele está testando um santo. E não castigando como um pecador. Bem-aventurado o homem a quem Deus prova. Então nós vimos que Jó era um homem justo. Apesar de tudo aquilo. E quando Deus estava testando, porque Satanás disse, claro, quando ele subiu à presença de Deus e de seus filhos e disse, quando Deus lhe perguntou, de onde vem? Ele disse, de caminhar e vagar sobre a terra. Deus disse, observaste meu servo Jó? Ele é um homem perfeito, não há ninguém como ele na terra. Deus estava contente com aquilo. Ele ama ter um servo, em quem ele pode confiar. Aleluia. Deus pode confiar em você, meu irmão. Ele disse, não há outro homem na terra como ele. Disse, ele é um homem perfeito. E isso foi antes do sangue de Jesus Cristo ser derramado. Né? Agora, quão perfeito pode ser o homem hoje? Aquela época era sangue de animal. Mas agora é o sangue
poderoso do Senhor Jesus. Vê, ele disse, ele é um homem perfeito, ele é justo, ele é verdadeiro. Não há ninguém como ele. Satanás disse, claro, olhe para o que tu tem feito por ele. Tu lhe deste tudo. Ele tem casa, ele tem filho, ele tem gado, ele tem tudo que deseja. Claro, qualquer pessoa poderia servir em tais circunstâncias. Disse, deixa-me pôr as mãos nele em algum momento e eu farei te amaldiçoar na tua face. Ele disse, Satanás, ele está em tuas mãos, mas não tire sua vida. Agora, esta era a confiança que Deus tinha, que seu profeta não iria falhar com ele. Quando falta o pão, quando falta o emprego. Que coisa, hein? Deus não tirou o pão, Deus não só tirou o pão dele, Deus tirou a riqueza dele, Deus tirou a esposa dele, Deus tirou os filhos dele, tá? E ele está confiando que você e eu não vamos falhar com ele. Então ele disse, não tire a vida dele. E Satanás fez tudo, menos tirar a vida dele. Seus filhos morreram, seu gado morreu. E tudo foi, toda a sua riqueza se perdeu. Ele perdeu a saúde e tudo mais na vida. Sentado lá e coçando suas feridas. Sua esposa veio à porta e Satanás entrou nela e disse, olhou para fora e disse, por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Você está como uma aparência tão deplorável. Ele disse, tu fala como uma louca. Ele não chamou ela de louca. Ele disse que ela falava como uma louca. O profeta disse que o diabo entrou nela. Né? Ele não disse que ela era louca. Ele falou que ela falava como uma louca. Vê? Disse, tu falas como uma louca. Disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o seu nome. Vê? Em outras palavras, não vim a este mundo e nu voltarei. Nu vim a este mundo e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. De todas as maneiras. Eu não tinha nada quando eu vim. Eu vou voltar sem nada. Mas ainda assim, bendito seja o nome do Senhor. Que coisa, sabe? Deus deixará que Satanás nos tente por um bom tempo. E então ele fica cansado daquilo, veio? Então ele viu que não poderia. Satanás não teve que deixá-lo, mas humildade. Todos os outros ainda ficaram lá dizendo, você é um pecador. Você é um pecador secreto. Mas Jó ficou firme dizendo, eu não sou pecador. Amém? Já vou terminar. Ele diz assim, e vocês observem, quando o Espírito de Deus retornou ao profeta, e tudo ficou bem. Vê? Deus restaurou o que? Deus restaurou o que para Jó? Ele restaurou de volta para ele sua... se ele tinha 10 mil cabeças de gado, ele deu 20 mil. Se ele tinha 4 mil ovelhas, ele deu 8 mil ovelhas. Vê? Ele restaurou tudo de volta para ele. Mais do que ele tinha. E você observou? A Bíblia diz, ele restaurou seus 7 filhos. Ele deu a Jó seus 7 filhos. Não deu a ele outros 7 filhos. Mas Deus deu a Jó seus 7 filhos. Vê você? Agora o que foi aquilo? Se crer, será salvo tu e tua casa. Deus devolveu para Jó suas 3 filhas e seus 4 filhos. Deus trouxe eles de volta. Eles tinham sido mortos.
A Bíblia diz que Deus multiplicou, trouxe camelos, outros camelos, trouxe outras ovelhas, outro gado, outros empregados, tudo mais. Os filhos de Jó, Deus trouxe eles. Deus não deu outros filhos a Jó. Os mesmos vieram de volta. Aleluia! Então nossos filhos são os melhores filhos do mundo. Tá? Aleluia! Tu e tua casa, porque eles eram um homem justo, porque ele estava firmado em tudo que Deus nos deu para sermos justos. Deus deu a ele, foi oferecer aquela oferta queimada. E ele sabia que aquela era a palavra de Deus. E ela não poderia falhar. Então, você já tinha pensado aonde aqueles filhos estavam? Eles estavam no céu esperando por ele. Vem? E eles estavam com eles hoje. E Deus salvou os filhos de Jó. E eles estavam no céu esperando por ele. Vem? Agora se Jó tomou atitude em relação à coisa que Deus lhe disse para fazer, que era ser justo, era oferecer a oferta queimada. Aquilo era justo. E ele salvou Jó e sua casa. Então o que é justo diante de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então eu estou crendo por minha casa. Você está crendo por sua casa. Porque cremos naquilo, por confiarmos em Deus. Deus imputa a nossa fé, como ele fez com Abraão, com Jó, com qualquer deles. Por justiça. Vocês veem? Então isso nos é imputado por justiça. E assim é como tu e tua casa serão salvos. As nossas gerações hoje era como aquelas ofertas queimadas que Jó fazia, que nós fazíamos os nossos filhos. O profeta de Deus disse assim, eu acho que eu não vou ter tempo. Deixa eu ver aqui. Ele diz assim, eu tenho visto muito disso, eu tenho observado nas minhas reuniões, muitas vezes rapaz chegar ao altar, tendo sido resistente por toda a sua vida, ele cai de joelho e começa a chorar, e levanta e diz, eu tive uma velha e querida mãe, se ela estiver no céu nesta noite, eu sei que ela está olhando aqui embaixo, está contente de me ver aqui neste altar. Vem, aquela mãe orou e creu. Aleluia. Ela partiu primeiro do que o filho. Entende isso? Será salvo tu e tua casa. Tá? Veja, ela partiu há muito tempo, mas aqui estão suas orações, porque a justiça. Veja, tu e tua casa serão salvos. Deus sabe como trabalhar, Ele sabe como fazer, Ele sabe exatamente como fazer todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí eu tomo. Deus abençoe aos irmãos de Acarape. Deus abençoe. Se crer, será salvo tu e tua casa, cidade. Aleluia. Então veja bem uma coisa. Você sabe por que eu estou aqui? Você sabe por que você está aqui? Porque o William Branham orou para que nós estivéssemos aqui. Aleluia! 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 Meu irmão. Você já viu uma coisa? Pega a mensagem, a fé perfeita. Ele disse assim, se você não crer, ele disse, ore pela minha fé. Coloque a minha fé na sua frente. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Todos que estavam com Abraão eram abençoados. Ele dizia, eu não tenho a fé de Abraão, Senhor, mas eu creio na fé dele. Oh, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia.
Santo, santo é teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Santo, santo é teu nome. Oh, Deus. Aleluia. Oh, Deus. Tu é maravilhoso. Aleluia. Agora escute isso antes que eu chegue as perguntas. Irmão, irmã, vou te contar um segredinho meu. Eu imagino que vocês sempre têm se perguntado como eu vejo aquelas visões e coisas. O que produz aquilo? É porque quando ele me encontrou naquela noite e me disse que isso aconteceria, eu criei naquilo. Eu criei solenemente naquilo. E eu vou orar pelo enfermo. E se eu tenho aquele sentimento que alguma coisa vai acontecer, é que eles estão ao ponto de serem curados. Então é sempre correto. E esta é a maneira que nós devemos fazer a respeito da nossa família. Com qualquer coisa que pedimos, nós devemos orar. E Deus respeita a fé. E Deus respeita a fé. Vocês veem? Que faz crer naquilo? Nós temos que crer que aquilo é correto. Aleluia. Aleluia. Louvado seja este nome soberano. Agora vamos tomar, por exemplo, todos nós, eu diria. Nós em alguma ocasião mentimos, roubamos, amaldiçoamos, juramos e fizemos tudo o que era errado. Bem, um dia quando aceitamos a Cristo, o que ele fez? Ele nos deu acesso. Ele nos deu acesso assim que nós o aceitamos. Isso é pela fé. Exatamente. Como Paulo disse aos romanos. Tenha fé. Exatamente como Jó fez. Creu. Ei? E tão logo nós nos afastamos daquilo, não mais mentindo, não mais roubando, não mais enganando, vê? Não, porque nós subimos para um nível acima do pecado. Nós subimos acima do pecado que cometia. Nossa fé nos foi imputada como justiça. Por quê? Porque nós subimos acima daquilo, porque nós cremos que somos salvos. Vamos ficarmos de pé. Aleluia. Aleluia. Sou em ti, meu Jesus, eu desejo. Com seus olhos fechados, vocês que estão na audiência, somente crê. Somente crê. De valor em valor, e por ti avançar, e me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz mais conhecer, que me leva à Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na mansão eterna. Eu desejo, ó Deus, em Jesus
habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam um Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Meu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Aleluia. E tirando-os para fora disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Você crê? Deus dará, irmã. Irmã Margarida, Deus dará seus filhos, suas filhas. Irmã Jandira, todas as suas filhas. Os seus filhos, todos. Todo irmão Rogério. Todo irmão Pedro. Todos. Deus dará. É impossível ele não dar. Aleluia. Aleluia. Não pela sua salvação, mas pela sua fé. Se creres, serás salvo, tu e tua casa. Aleluia. Deus abençoe os irmãos no Acarape, no Ceará. Deus abençoe os irmãos em Fortaleza, no Ceará. Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Guaíba, Rio Grande do Sul. Dilemano de Aguiar, Rio Grande do Sul. São Marcos, Rio Grande do Sul. Vermont, Estados Unidos da América. Washington, Estados Unidos da América. E também os irmãos conectados através do Instagram. Deus abençoe os irmãos também lá na Argentina. Aleluia. Deus abençoe as conexões que nós não pegamos. Se você crer, será salvo tu e tua casa. Eu creio. Aleluia. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é teu nome. Tu és benigno, tu és poderoso, tu pode todas as coisas. Oh Deus, eu creio de todo o meu coração. Assim como tu trouxe de volta os filhos de Jó, porque ele creu, Senhor. Oh Deus, tu também darás os filhos, as filhas dos irmãos e das irmãs que estão espalhados por este mundo. Nós temos oração profética, oh Pai amado, nós temos ministério profético, nós temos ministério, Senhor, por profecia. Oh Deus, nós cremos, oh grande e poderoso, aleluia. Agora junto comigo, meu irmão, levante a sua mão e diga: Satanás, eu vou diante de Deus agora requerer meus filhos, as minhas filhas, e que tu solte. Eu lanço a maldição sobre ti, diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
requeira seu filho, sua filha, requeira seu marido, requeira sua esposa. Aleluia. Oh, aleluia. Santo, santo é teu nome. Aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Santo és tu. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. 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 Santo, 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 santo. És o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu te amo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tens o teu coração quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar no altar. Quando orares então, sei que o coração goste a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor que fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder deverá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Isso será diferente.
Apenas tome a sua palavra. Deus abençoe. Até quarta-feira, se assim o Senhor permitir, às 19h15. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe. O altar está aberto.